Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Eliel Peixoto, da Igreja Presbiteriana da Ibiribeira, em Recife, Pernambuco. Estou trazendo palavra de Deus nesta noite para os irmãos, noite de 18 de maio de 2020. Eu quero falar sobre o nosso Deus, o Deus que se revela na Bíblia Sagrada. Em Êxodo capítulo 3, verso de número 13, disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? Meus irmãos, no mundo antigo, o nome tinha muito a ver com o caráter, com a essência, com o ser da pessoa. O mundo antigo nos revela vários nomes importantes de Deus, principalmente no Velho Testamento. Quando Moisés, que está no Horebe, que está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, diz a Deus naquela revelação magnífica, quando Deus lhe aparece na sarça ardente: Qual é o teu nome? Moisés tem toda a razão. Os egípcios tinham pelo menos um panteão de mais de 100 deuses. Os deuses egípcios eram metade homens e metade animais. O mundo antigo era repleto de divindade. Moisés não conhecia a Deus ainda de perto, só o conhecia de o ouvir falar. Então a pergunta de Moisés é pertinente. E Deus então passa a responder a Moisés a sua pergunta, dizendo: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás os filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós outros. Para nós sabermos quem é o nosso Deus, qual é o seu caráter, qual é a sua essência, qual é os seus atributos, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. Aliás, a Bíblia diz que Deus se revela de 3 maneiras. A Bíblia diz que Deus se revela nas Escrituras, que Deus se revela na natureza e que Deus se revela em Jesus Cristo. A cabal, suficiente, última revelação de Deus é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que nos cabe fazer agora é: quem é Deus? O que Deus é? O Catecismo de Westminster faz essa pergunta e ele mesmo responde: Quem é Deus? Resposta: Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça e verdade. O Catecismo de Westminster foi elaborado em 1643. Esta é a melhor de todas as definições do nome de quem nosso Deus é. Essa é a mais precisa, mais exata, mais que se aproxima ao que Deus é, porque ninguém pode definir o nosso Deus. Ele é maior do que qualquer definição. Ele é inefável. Eu gostaria de dizer para você que nosso Deus se dá a revelar nas Escrituras. E uma das formas que Deus se dá a revelar nas Escrituras é através dos seus nomes. Eu gostaria de falar nesta oportunidade sobre 2 nomes de Deus. O primeiro nome é Jeová Jireh, que traduzido é o Senhor proverá. Este nome revela a fidelidade de Deus na obra da providência e especialmente na obra da redenção. Esse nome aparece na Bíblia lá no livro de Gênesis, quando o menino Isaque pergunta ao seu pai Abraão. Diz Isaque a Abraão: Pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão então responde a Isaque: Deus proverá, Jeová Jireh,
Irmãos, e todos nós conhecemos a história. Deus proveu o cordeiro salvou a vida do menino Isaque, porque o seu pai Abraão estava disposto a sacrificá-lo a Deus. O Deus que proveu o cordeiro para salvar a Isaque é o mesmo Deus que proveu o cordeiro para salvar os seus eleitos, o seu povo, a sua igreja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas o nome Jeová Jireh também diz que Deus não é apenas o Deus da redenção, da salvação, mas Ele é o Deus da providência. É Ele que sustenta, é Ele que consola, é Ele que guarda, é Ele que protege o seu povo. Nós encontramos vários exemplos da providência de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus, cuidando do seu povo no Velho Testamento. Israel no deserto, 40 anos de peregrinação. Diz a Bíblia Sagrada que as suas roupas não envelheceram e nem rasgaram. Diz a palavra de Deus que quando eles precisaram de água, Moisés tocou, bateu na rocha e água saiu da rocha. Quando eles queriam carne, Deus mandou codornizes. Quando eles queriam pão, Deus mandou o maná. O Salmo de número 74 diz que o maná era o pão dos anjos, o alimento do céu. Deus da providência os guardava de dia com uma coluna de nuvem, protegendo-os do sol, e de noite uma coluna de fogo, protegendo, iluminando, aquecendo o arraial de Israel. Mais de 1,5 milhão só de homens, fora mulheres e crianças e animais, o Deus da providência os guardou. Se o Deus da providência cuidou daquele povo no deserto, protegeu, livrou, guardou, Ele certamente cuidará de nós nos dias de hoje. Ele mesmo diz na sua palavra, Isaías 43, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti, porque eu, o Senhor, sou o Senhor que te guarda, que te livra, que te protege. Meus irmãos, o Deus da providência é revelado no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Deus da providência é revelado nas nossas vidas. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas misericórdias de Deus na vida nós já recebemos. Nós podemos enumerar e dizer como o poeta cristão diz: contas muitas bênçãos, dizes quantas são, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Em segundo lugar, o Deus que se revela através dos seus nomes lá no Velho Testamento é também chamado de Jeová Sabaote. Traduzido significa o Senhor dos exércitos. O nome revela o poder, a glória, a majestade de Deus. Ele é o Deus que reina, tem autoridade, exerce domínio sobre a criação, o qual vem em socorro do seu povo. O nome aparece na Bíblia no Velho Testamento, primeira vez, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, mas aparece somente no livro de Isaías, mais de 90 vezes. O Senhor dos exércitos. Este nome significa pelo menos 3 coisas, esta expressão. Primeiro, os exércitos de Israel. Nós sabemos no Velho Testamento que Israel lutou com nações muito mais poderosas, muito mais bem treinadas, muito mais numerosas, mas todas as vezes que Israel batalhava contra aquelas nações, o Senhor dos exércitos estava com ela. E qual era o resultado? A vitória era de Israel. Meus irmãos, esse nome também significa as estrelas dos céus, ou os exércitos dos céus. Nós sabemos na Bíblia Sagrada que o nosso Deus é o Senhor das estrelas, dos mundos, dos cosmos, do universo inteiro. A Bíblia diz que Ele chama cada estrela pelo seu nome, e por ser forte e grande em poder, nenhum das estrelas vem a faltar.
O Senhor dos Exércitos pode significar os exércitos, as miríades e miríades, bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de mundos. Mas também, em terceiro lugar, a expressão Senhor dos Exércitos pode significar o Senhor dos anjos, os exércitos angelicais. A palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, diz que os exércitos celestiais, os anjos do Senhor, são fortes e poderosos e lhes executam a vontade e a palavra. Salmo de número 104 diz que aos seus anjos o nosso Deus faz vento e aos seus ministros labaredas de fogo. Bastou apenas um anjo para que o Senhor Deus fizesse justiça e juízo contra Senaqueribe, que iria destruir Judá e Jerusalém nos tempos do rei Ezequias. A palavra de Deus diz lá no capítulo 37 e 38 que Deus mandou um anjo e numa noite um único anjo do Senhor matou do exército de Senaqueribe 185.000 soldados numa única noite. Oh, meus irmãos, o Senhor nosso Deus é o Senhor dos exércitos angelicais. O Senhor Jesus, falando dos anjos do Novo Testamento, quando Pedro lança a mão da espada e arranca a orelha de Malco, Jesus diz: Pedro, mete a espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não pensas tu, Pedro, que eu poderia rogar ao Pai agora e ele me mandaria 12 legiões de anjos, contando 12 legiões de anjos, meus irmãos, significa 72.000 anjos, e ninguém poria a mão no Senhor Jesus se fosse da sua vontade. Lá no livro do Apocalipse capítulo 19, verso de número 11 ao verso de número 16, a Bíblia diz lá que o Senhor Jesus é o Senhor dos anjos e os exércitos dos céus o seguem. Oh, meus irmãos, Jeová Sabaote, Jeová Jirê, o grande eu sou que apareceu a Moisés na sarça ardente, é o nosso Deus. Sabe o que diz o salmista no Salmo 46, verso 10? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Que nós saibamos que o único e verdadeiro Deus que se revela na Bíblia Sagrada, que exige de nós fé no que a Bíblia diz, está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aqui é o pastor Eliel Peixoto. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Ibiribeira, aqui em Recife, Pernambuco. Deus abençoe os irmãos. Amanhã nós vamos continuar falando sobre o Deus que se revela na Bíblia. Amém.